amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro, estamos começando nosso vídeo pré-USDA, que a gente coloca as expectativas para o relatório de oferta e demanda de outubro do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado agora no nosso feriado aqui no Brasil, no dia 12 de outubro. Cumprimento já nosso time de consultores. Paulo Molinari, tudo bem, Paulo? Olá, tudo bem, Alessandro? Mais uma semana tensa aí para o nosso mercado, né? É verdade. E Luiz Fernando Gutierrez Roque, tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Paulo, Elcio, mais um relatório do USDA aí, e eu acho que a gente pode esperar mais alguma surpresa, porque esse ano a USDA está se puxando. É verdade, cara. O último relatório foi uma coisa, né? Mas vamos lá. Tudo bem, Elcio? Como é que tá? Tudo tranquilo? Olá, Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Olá, Paulo, Luiz. O trigo a gente não espera muita movimentação, porque está no final, mas o mercado está bem agressivo e na expectativa de redução de estoques para os Estados Unidos. Bom, antes de mostrar a nossa primeira tela, eu digo para você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, ative as notificações, deixe seus comentários, seu like, entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita, tem todo o trabalho lá desses nossos craques consultores, a nossa agência de notícias e todas mais as principais informações para o agronegócio. Bom, vamos compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar dos números esperados pelo mercado. Aqui temos a tela com a soja e a gente pode ver que a expectativa média do mercado, sempre lembrando que tem uma expectativa menor e uma maior, e essa é a média entre esses dois dados, o menor e o maior, e o mercado espera uma produção americana 22, 23 indicada nesse relatório do USDA em 119,18 milhões de toneladas. Uma ligeira mudança em relação a setembro, que foi colocado 119,15 milhões de toneladas. A gente tem a área ali indicada no último relatório de 86,6 milhões de acres. Os estoques americanos 22, 23, o mercado espera um aumento no dado, agora para 6,5 milhões de toneladas contra 5,4 milhões em setembro. Estoques globais 22, 23, 99,6 milhões de toneladas esperado em média pelo mercado, contra 98,9 milhões de toneladas em setembro, e espera-se um ligeiro avanço aí no número dos estoques globais 21, 22, de 89,7 milhões de toneladas em setembro, para 90 milhões de toneladas. Bom, Luiz, o que tu acha desses dados aí? Será que pode vir uma outra surpresa? Não vai ser a surpresa que nem foi daquele relatório do mês passado, né? Mas pode acontecer alguma coisa, né, Luiz? Sem dúvida, Alessandro. Esse ano aí o USDA tem surpreendido bastante, né? Desde lá de março, desde a intenção de plantio, até esses últimos relatórios, até agora o relatório de setembro de estoques trimestrais, né? Foi a última surpresa, o mercado não esperava, não é comum o USDA mexer em safra americana no relatório trimestral, mas foi isso que ele fez, ele mexeu na safra 21, 22, a safra que se encerrou agora no final de agosto. Então isso mexe com os dois quadros de oferta e demanda, né, Alessandro? Então os principais dados que o mercado está esperando aí, mudanças nesse relatório, são dados envolvendo os estoques aí de passagem de 21, 22 e estoque final aí 22, 23. Né? Então, o USDA nos trouxe um estoque maior do que o esperado agora no relatório trimestral, deve naturalmente colocar aquele estoque lá nesse relatório e, consequentemente, aumentando um estoque inicial para a safra 22-23 e aumentando o estoque final para a safra 22-23. Né? O mercado não espera grandes mudanças em produção, mas, de novo, sinceramente, acho que o USDA pode nos surpreender mais uma vez, porque a colheita está avançando, a gente está aí com pelo menos um quarto da área já colhida lá nos Estados Unidos, e é possível que o USDA tenha agora percebido produtividades diferentes em alguns estados, né? Até porque a seca continua por lá, né? Embora seja favorável aí, esse clima mais seco para os trabalhos de colheita, é desfavorável para as lavouras que foram plantadas de forma mais tardia, as lavouras mais tardias que a gente chama, né? Então pode ser que algumas lavouras tenham continuado a sofrer com a falta de umidade. Então, é isso. Eu acho que o mercado espera por essa manutenção, de qualquer forma, de produção, mas eu não descarto surpresas nesse quesito. E com relação a estoque, é isso. O mercado espera a confirmação, pelo menos, do viés, que é um viés de aumento de estoques aí, tanto para a safra 21, 22,
como para a safra 22/23. Joia, Luiz, vamos mudar aqui a tela para o milho, para o Paulo conversar com a gente aqui, mudando para o milho. Bom, o relatório de setembro colocou a produção americana 22/23 em 354,2 milhões de toneladas, arredondando. O mercado espera agora, na média, uma redução para 352,8 milhões de toneladas. Temos ali a área indicada em milhões de acres, os estoques americanos 22/23, o mercado agora espera uma redução para 28,6 milhões de toneladas, em relação a 30,96 milhões de toneladas de setembro, e os estoques globais 22/23 se espera uma redução para 301,6 milhões de toneladas em relação a 304,5 de setembro, e os estoques 21/22 se espera um ajuste agora para baixo para 307,7 milhões de toneladas contra 312,1 milhões de toneladas de setembro. Paulo, o que tu achas que o USDA pode aprontar para o milho? Bem, na verdade, nós temos aí um ajuste inicial, que é o estoque de passagem 21/22 para 22/23, que tem a ver com o relatório de estoques do dia 30 de setembro, né? E nesse relatório, o USDA cortou 4 milhões de toneladas da sua expectativa de estoque final. Então, o estoque da safra nova, 22/23, ele vai cair, em primeiro lugar, em função desse ajuste do estoque trimestral. Ele também cortou a safra velha, né? A safra 2021, ele cortou quase 1 milhão de toneladas da safra passada, nesse relatório de estoque trimestral, que não é o comum, mas ele cortou. E agora o mercado está esperando alguma produtividade um pouquinho menor ainda do que o USDA vinha prevendo para essa safra nova, né? Essa que está sendo colhida a 22/23. Então, é um relatório altista para milho, porque o USDA vai ter que fazer uma mágica na projeção de demanda futura 22/23 para conseguir chegar nesse estoque de 28,6 que o mercado está esperando, né? Porque com o estoque queda do estoque da safra velha, mais um corte de produção da safra nova, como o mercado está esperando, só é possível chegar no 28,6 cortando fortemente a demanda do próximo ano ou a projeção de exportações. Então, esse relatório deve ser altista, vai depender muito de uma mágica de futurologia do USDA, né, para cortar a demanda futura, com o petróleo voltando a subir, com toda a demanda americana ainda muito forte, isso acaba sendo difícil, né? Com Europa com quebra de safra, com o Oriente Médio comprando, com a Ásia comprando, com dúvidas sobre o corredor de exportação da Ucrânia, fica bem difícil imaginar que esse relatório da quarta-feira vai ser baixista para o milho. Deve ser, sim, um relatório altista pelo conjunto da obra que o USDA deve oferecer na quarta-feira. Beleza, Paulo. Mudando aqui para o trigo, para falar com o Elcio, olha aqui, temos a expectativa do mercado vou citar só os dados que temos ali, dados de expectativa mesmo do mercado. Ali temos a indicação do que foi colocado em setembro para a produção americana e área, e temos a expectativa do mercado de um corte nos estoques americanos 22/23, de 16,6 milhões de toneladas, agora para 15,3. Os estoques globais 22/23, que eram indicados em setembro em 268,57 milhões de toneladas, o mercado espera um ajuste agora para 267,1. E os estoques globais 21/22, praticamente espera-se um número igual, agora 275,7 milhões de toneladas. Elcio, para o trigo, o que a gente pode falar desse relatório? Bom, Alessandro, eu acho que o que mais chama a atenção é realmente os estoques norte-americanos, uma redução aí de em torno de 1,5 milhão de toneladas. Parece uma projeção bem agressiva. Os relatórios trimestrais de setembro eles vieram acima, isso até era normal, né, porque é um relatório de pré-colheita. Mas eu acho que como a produção também ela já está definida nos Estados Unidos,
esse corte ele tende a vir ou de algum ajuste dos estoques iniciais da temporada passada, ou talvez, e eu acho mais provável, do lado da demanda com, na verdade, das exportações, né? Talvez até já se antecipando a esse conflito na região do Mar Negro, que só faz se agravar, talvez uma eventual suspensão até do corredor de exportações da Ucrânia, ou não renovação daquele corredor de exportação, que vai ter que ser renovado a partir do próximo mês de novembro, acho que segunda quinzena de novembro. Então, talvez o USDA já esteja se antecipando que essa redistribuição daquele trigo que não sairia da Ucrânia tivesse que ser buscada, talvez parte dela nos Estados Unidos, aí aumentando a demanda e os estoques. Fica muito no talvez em cima disso, porque, ao contrário de soja e de milho, o trigo já tem uma safra determinada. E agora a gente já começa muito a pensar na safra de inverno do ano que vem, que já está evoluindo, então esse passa a ser, juntamente com movimentações na demanda, o que chama mais atenção. Em termos globais, uma redução aí, talvez o USDA faça algum ajuste na questão da safra argentina, que ainda está superestimado em relação ao que os números têm mostrado aqui na Argentina, pode ter algum ajuste em relação a isso. Questão brasileira, o USDA trabalha com uma safra menor do que realmente a gente está projetando, mesmo já considerando essa questão das chuvas que vêm assolando as lavouras paranaenses e pode trazer quebra, mas aí muito mais até em questão da qualidade do que da quantidade do trigo. Então, são esses os principais ajustes. A própria Rússia também, que iria um pouco contra essa projeção do USDA de reduzir os estoques, tem ainda um pouco subestimado os números do USDA em relação aos números que a gente tem visto para um recorde de produção que deve vir da Rússia. Mas eu acho que o mercado está um pouco agressivo nessa queda dos estoques norte-americanos. Em termos globais, é uma redução muito pequena, seria praticamente essa redução que a gente tem esperada dentro dos Estados Unidos. Então, o mercado está, julgo que um pouco agressivo para os estoques americanos. Vamos ver o que o USDA nos traz aí nesse próximo dia 12 de outubro. Obrigado, Elcio. Bom, pode fazer uma rodadinha final aqui, aproveitar que os amigos estão aí. Vamos falar um pouquinho do comportamento da Bolsa de Chicago nessa hora final aí de pregão, no momento que estamos gravando esse vídeo. Primeiro, a soja, temos o contrato novembro operando a 13,74,5, com uma alta de 0,5%. Luiz, o que dá para dizer do comportamento do mercado nesse começo de semana? Eu acho que o mercado hoje, Alessandro, aí o Elcio e o Paulo podem confirmar ou não isso, ele está muito em cima dessa questão da guerra, né? Desse aumento do tom da guerra, digamos assim, né? Essa questão envolvendo Rússia e Ucrânia, e aí a gente tem um milho e um trigo subindo que acabam puxando a soja, porque fundamentalmente não tem grandes novidades. Obviamente o mercado começa a se preparar para o relatório de quarta, mas deve ser um relatório teoricamente baixista, então eu não vejo outro grande motivo aí do lado fundamental para essa alta de hoje que não seja essa questão da guerra que influencia principalmente milho e trigo e acaba também impactando a soja aí por vias secundárias. Então o mercado, eu acho que está um pouquinho puxado, porque a safra americana está entrando, o relatório deve ser um pouco baixista, então eu acho que tem espaço aí daqui a pouco para o mercado, depois do relatório, ter alguma correção um pouco mais importante, se for o caso, de uso a confirmar esse viés que a gente está esperando. Joia, Luiz. Bom, Paulo, temos o contrato de dezembro do milho a 6,96 e um quarto agora, alta de 1,9%, mas ele já trabalhou na máxima hoje acima do 7,06,5. O que tem mais por trás disso aí? É o trigo puxando mesmo, Paulo? Essa expectativa de um relatório altista? Basicamente, a gente deve entender, né, Alessandro, que nós estamos no meio da colheita americana, né, uma safra de 350 milhões de toneladas, que os preços deveriam estar caindo agora e não subindo, né? Então, tem vários ingredientes. Aí, o primeiro é o relatório do USDA na quarta-feira, que é um relatório altista. A máxima que ele atingiu hoje é uma resistência técnica aí do gráfico, do dezembro. Aí, o turbilhão russo, né, e Ucrânia. O trigo aí chegou a dar quase 70 pontos de alta hoje, e naturalmente isso influencia o milho, e naturalmente você tem aí uma situação que esse estoque mais apertado de milho nos Estados Unidos vai exigir um racionamento de demanda, né? Ou exportação menor para frente, ou demanda interna americana menor, para não chegar lá em julho, agosto, faltando milho dentro dos Estados Unidos. Então, o mercado está nervoso,
vai continuar desta forma, né, com algumas altas, algumas baixas, e o que está ainda segurando o preço, podemos dizer assim, é a colheita americana. Beleza, Paulo. Bom, Elcio, quando acirra a guerra lá, o que mais altera aí dos três, entre soja, milho e trigo, é o trigo, né? E a gente tem realmente agora o contrato de dezembro, subindo 6,7%. Como o Paulo falou, a alta até já chegou a ser superior a desse momento, mas é uma alta muito forte, né, Elcio? Exato. Só em setembro, para a gente ter uma ideia, estava anotando aqui agora, no dia 9 o trigo subiu 5%, no dia 20 subiu 7,2% no dia. E hoje vem repetindo mais um rally desse, e todas essas vezes dessas explosões, elas têm vindo em cima dessa questão da região do Mar Negro. A Ucrânia deve ter, segundo os números que a gente tem apontado, um saldo exportável nessa safra entre 11 a 14 milhões de toneladas. O SGA está apontando 11 milhões de toneladas, mas se a gente fizer as contas no que poderia ser utilizado de estoques, para se equilibrar os estoques, poderia ser até 14 milhões de toneladas serem exportadas. E fica muito em cima da dúvida, quando se fala dessa safra, se vai ser exportado esse trigo, né? Então, se a gente fala se esse trigo vai ficar represado dentro da Ucrânia e não vai poder ser exportado, se a gente pensar em termos globais, a gente não vê redução dos estoques, por exemplo, movimentação nos estoques, perdão. Mas precisa, né, vai ter que ser redistribuída essa demanda por outros grandes compradores. E claro que essa maior demanda de outras regiões acaba fazendo com que as cotações subam. E eu acho que, mais até talvez em relação a essa preocupação que já está meio que precificada, o mercado já começa a pensar muito sobre a safra nova de inverno, que é onde se produz a maior quantidade de trigo, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. E o plantio está iniciando. Os números da Ucrânia, por exemplo, mostram que está mais de 3 vezes atrasado em relação ao que seria normal de área plantada agora. Então, já começam a trazer esses impactos também para a próxima safra. Então, o Mar Negro continua no radar do mercado, a gente tem evolução também da produção, plantio de safra de inverno norte-americano, mas o mercado segue olhando sempre para essa questão do Mar Negro. A gente tem um canal de alta que vem se desenhando, e quando a gente vê que essa situação está um pouco mais calma, o mercado não tem motivos para cair, né? É altista o mercado, mas quando sim vem incertezas relacionadas a esse ponto, essa questão do Mar Negro, a gente tem a potencialização da tendência de alta. E é o que a gente vê nesse momento. Então, todas essas incertezas, né, de acirramento, né, do conflito acaba fazendo com que o trigo suba, e não tem um outro motivo que a gente possa colocar, senão essa questão da região como o principal fator de alta que a gente tem nessa sessão de hoje. Obrigado, Elcio. Fiquem atentos no nosso canal Safras TV, em safras.com.br, na plataforma de Safras. Quinta-feira a gente reúne de novo nossa equipe para falar sobre o que aconteceu nesses números do relatório da quarta-feira no nosso vídeo pós-USDA. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Elcio. Um abraço. Um abraço. Abraço.